Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. O meu convidado de hoje no Splash Entrevista, eu podia falar, que honra, realmente, como é especial falar com ele. É tudo isso, é uma honra e é especial. Mas eu só queria conversar dizendo que eu estou com saudade de conversar com esse cara, porque das melhores entrevistas que eu já fiz foi com o Rodrigo Santoro. Bem-vindo de novo ao nosso espaço aqui, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo, eu digo mesmo, tenho saudade dos momentos, das entrevistas que a gente fez ali, faz tempo, né? Faz Acho que era a tempo, época do mas Fantástico ainda. na época do Fantástico, mas era um prazer saber que, olha, caiu contigo. Falei, beleza, vamos falar. E, sobretudo, além do que desse prazer, dessa saudade de voltar a um papo interessante, é por um motivo incrível. Eu vi o teu último filme, um filme pelo qual eu torço muito antes de saber do teu envolvimento maior nele. Eu sou muito amigo do Christian, um amigo e um admirador. Que Quando eu legal. vi Sócrates, eu pirei, eu fui atrás, consegui, Ah, dei parabéns, eu vi em 2019. E aí, pelo Sócrates, acompanhando o trabalho dele, eu vi que tinha um filme novo, Sete Prisioneiros, e aí, obviamente, tem Rodrigo. Essa é a minha história com o filme. Eu preciso saber da tua. Antes, eu preciso dar parabéns, que é sensacional. Eu vi hoje de manhã. que bom, que bom. Olha, a minha história, Zeca, eu recebi esse roteiro no momento, inclusive, que eu estava planejando as férias. Já tinha me acontecido antes, né? Parece que quando você não planeja trabalhar, chega alguma coisa que me capturou. Eu não consegui não fazê-lo, Maravilha. porque logo a partir da você pode imaginar, você viu o filme, então quando eu li o roteiro, eu fiquei muito impactado, assustado, Uhum. curioso e comecei a pesquisar. Fui na internet, comecei a pesquisar para entender mais, me aprofundar. Claro que eu já escutei falar do tema, do trabalho análogo à escravidão, o tráfico de pessoas, mas nunca tinha me aprofundado. Uhum. E cada vez, quanto mais eu pesquisava, mais intrigado e apavorado, na verdade, eu ficava. Então, eu tive uma péssima noite e no dia seguinte eu liguei para o Alex, que é o diretor do filme, e falei, vamos nos encontrar? Eu acho que é a melhor forma aqui de conversar. E a gente teve um encontro, esse encontro durou 4 horas e meia, mais ou menos. E a gente Uau. ficou ali falando de tudo. E ele pesquisou muito, né? Ele trabalhou para a ONU durante um tempo. E ele Uhum. pesquisou muito, né? Esse filme é resultado de uma pesquisa profunda. E ele começou a me contar as coisas e eu não conseguia, como eu te disse, eu não conseguia parar de pensar nisso. O físico do personagem nem era exatamente do jeito que estava Sim. escrito para mim. Acho que o pessoal vai entender quando vê, assim, não é um físico óbvio para esse personagem. Você já está dando um spoiler de uma pergunta que eu ia fazer, porque, obviamente, é como Pequenininho. você sabe, casting against the type, né? Parece assim, peraí, né? Como é que chama o Rodrigo? Mas já tentando juntar todas as coisas, o Alex tinha você em mente já, quando ele fez o roteiro, ou no mínimo o argumento ali? Eu não sei, isso é uma pergunta, é uma ótima pergunta. Eu não sei se quando ele estava escrevendo ele tinha, mas quando ele falou comigo, ele disse que tinha. Falou, eu acho que justamente pelo fato de você não ser uma escolha óbvia, isso é muito interessante e eu acho que você pode agregar muito para essa Claro. personagem. E aí enfim, a partir dali eu já estava envolvido, descobri que era o Chris, tinha visto Sócrates também, tinha ficado muito impressionado com o trabalho dele e achei que era uma grande oportunidade de estar, porque o filme está muito em cima da relação desses dois personagens, né, do Matheus e Exato, do Luca. E gostei que você mencionou Sócrates, porque tanto quanto Sócrates e os Sete Prisioneiros tem isso também, acho que o Alex tem uma coisa linda, é uma coisa flat, mas eu não vou, não no sentido de sem graça, é o que é, né? O Sócrates é de uma crueza assim incrível. E vendo os Sete Prisioneiros, aí é um pouco o estilo dele também. Olha, é o seguinte, a história é essa, esse cara é assim, as pessoas acontecem Isso. isso com elas, é o jeito desse diretor que eu acho que te encantou também. Sim, sim. Ele me falava muito de como ele pensava em filmar Uhum. e ele sempre esteve, o que me impressionou muito, ele é um diretor jovem, tinha feito Sócrates, mas Exato. sempre me passou uma ideia de que o que ele queria fazer era uma grande colaboração. Não só Uhum. comigo, com o Christian, com todos os atores, um Uhum. diretor muito aberto, mas não inseguro, sabia exatamente o que ele estava buscando, que filme ele queria fazer,
mas, ao mesmo tempo, muito curioso, me perguntava muito, e eu pude colaborar muito, o que é sempre um processo mais rico, quando você pode se envolver e pode participar de um processo de colaboração, né? O cinema é assim, né? A arte é isso que eu te de falar. forma geral. Mas isso é um processo, sim, de cinema. E você, cada vez mais, é um artista de cinema. Enfim, é óbvio que isso você, talvez, o dia que você voltar a fazer TV, você vai sentir essa falta. Eu não sei se a TV hoje... Eu sei, peraí. Mas fiz assim, sessão terapia. Você fez sessão terapia, é verdade. Mas não é o mesmo espaço, ou é? É possível você ter esse envolvimento com o produto final, com o diretor, com tudo, num produto de TV? É possível. Isso depende muito... É claro que são formas diferentes de trabalhar, né? Claro. Num filme, você está contando uma história em 2 horas, né? Numa novela, são, sei lá quantos. Hoje em dia, eu não sei quantos capítulos são. Bota 6 meses. Bota 6 meses. Então, é um processo muito mais longo. Mas este trabalho de colaboração tem muito a ver com as pessoas com quem você trabalha, tem a ver com a forma de trabalhar do diretor, da equipe. Então, é um processo que é muito comum. Pode acontecer no cinema, pode acontecer na televisão, numa série, né, um grupo musical. Quando você tem mais de um, que não é uma forma de arte mais solitária, né, um pintor, por exemplo, onde ele está ali sozinho com a sua obra, normalmente a gente encontra a possibilidade de colaborar. Isso é fundamental. Rodrigo, você falou uma coisa interessante no musical, no teatro, na peça, na TV, na série, no streaming, no cinema. Essas coisas, estamos em 2021, estão cada vez mais misturadas. Veja, o próprio Sete Prisioneiro brilha no Festival de Veneza e, ao mesmo tempo, tem um lançamento da Netflix, coisas que seriam impensáveis, digamos, alguns anos atrás. Não, isso aí é streaming, isso aí é uma coisa... Né? Esses patamares estão cada vez mais próximos. E essa, vamos chamar de aglutinação, essa mistura é bem-vinda. Sim, eu acho que ela é bem-vinda e, na verdade, não sei se é uma mistura, Zeca. Eu acho que a presença do streaming hoje, por exemplo, este filme, Sete Prisioneiros, não existiria se não fosse o streaming. Até porque vivemos um momento onde a produção cultural no Brasil é praticamente inexistente, né? A gente o cinema, por exemplo, está sobrevivendo graças ao streaming. Os Sete Prisioneiros é um exemplo, né, disso. Então, eu acho que ele contribui, né? Hoje, por exemplo, o Sete Prisioneiros vai estrear também no cinema, ele vai estar no streaming, na plataforma e também no cinema. São 2 formas, inclusive, de se relacionar com a obra diferente. É diferente se assistir, né, um filme no cinema e assistir no streaming, mas o streaming também está levando, está dando acesso a muitas pessoas que talvez não fossem ao cinema assistir o filme. Então, é uma discussão longa, né? Mas eu acho que algo que é importante a gente falar, né? Porque eu acho que existe uma visão da cultura muito como entretenimento, né? E claro, é também entretenimento, né? Mas a cultura ela vai além, né? A cultura nos ajuda. Um país sem cultura, ele não se conhece, né? A cultura revela, nos ajuda a revelar quem somos nós, né? A gente, através da ficção, a gente ficcionaliza a realidade para que a gente se entenda, para a gente discutir, para que a gente se enxergar, né? A arte tem esse papel fundamental na formação humana, e é tão antigo quanto o ser humano, né? A gente está falando vem lá de trás. Então, de teatro grego, de formatos, obviamente, que nem... Né? Agora, você foi cirúrgico aí ao apontar que, de fato, a gente vive esse momento crítico aqui das artes no Brasil. Não só os recursos estão escassíssimos, como também parece um projeto de desmantelamento. Você, como artista, é importantíssimo você falar isso, no sentido de que o teu trabalho está acontecendo com diretores, um diretor que, obviamente, não teria esse spotlight, como a gente fala aqui, se não fosse o streaming ali, e isso caminha, talvez, nesse sentido, você está um pouquinho mais otimista com esse cenário? Muito difícil. Da cultura e da muito arte. Difícil estar otimista nos dias de hoje.
né? Aqui no Brasil, especialmente. O que eu diria é que o fato da Netflix, por exemplo, de um streaming, estar investindo, ter olhado para o Brasil, um país de 200 e tantos milhões de habitantes, e estar investindo cada vez mais na cultura, porque é uma empresa, né? Não Sim. podemos deixar de pensar que é uma empresa que visa o retorno. Então, se a plataforma está investindo, é porque existe o retorno. É porque é uma indústria que gera emprego, é uma indústria que gera renda também. Então, eu acho que isto é um exemplo de como este setor merece, sim, atenção, investimento e um olhar muito diferente do que a gente tem, né, no momento. Eu acho que a importância aí eu acho que as pessoas precisam ter acesso à cultura até para se sentirem parte do tecido social, né? A cultura, a arte te conecta com outras culturas, né? Com outras épocas, né? Sim. Ela te possibilita a sensação de pertencimento ao mundo, à sociedade, à humanidade. Vai além, né? A arte é um encontro, é o ouvido do Zeca que encontra a Sinfonia de Beethoven. Exato. Né? Ou seja, vai além do puro, né, entretenimento. Sem falar que, a partir da arte também, a gente começa a olhar para o outro. A gente começa a ver as outras realidades, né? O outro, o que é fundamental nos dias de hoje. E de maneiras inesperadas. Quando eu falo que essas coisas estão se misturando, às vezes eu quis dizer também não só no formato. Por exemplo, o próprio Sete Prisioneiros, reforçando, passa num festival de filmes de arte ultra cultuado e ele vai para um streaming onde o acesso é praticamente infinito. Então você tem nessa plataforma possibilidade de ver um filme e veja essas misturas também. Quando você pensa em Parasita, teoricamente um filme estrangeiro, que ficaria num circuito de arte ali, ele não só ganhou o Oscar, como ele é um sucesso de streaming também. O público, e aí você vai bem no que você está falando, o público, ele desconhece a noção, um filme de arte, ele quer ver uma história boa, ele quer ver uma não história... Não se pode subestimar Exatamente. o público. O público quer ver boas histórias, as pessoas querem se emocionar, querem se envolver. Às vezes, elas vão se envolver mais ou menos. Claro, depende, não existe uma fórmula. Por isso, quando me perguntam qual é a mensagem do filme, o filme se completa no espectador. É quando o espectador percebe o filme, que ali a obra está se completando. Então, eu acho muito complicado você subestimar. O público quer ver isso ou quer ver aquilo. Então, é muito importante esta diversidade. Né? A gente olha para a diversidade é um patrimônio, não é um encargo. Né? A gente precisa ter de tudo. Não é um encargo. Adorei você falar que não é um encargo. O artista, certamente, a gente conhece, a gente convive, não vê isso como encargo, vê até como é o que ele faz, é a missão dele. E você não sossega. Como riqueza. Eu vejo como riqueza. Sim. E o nosso país é um grande exemplo disso, né? Uma grande riqueza. Como é importante, né, a gente ouvir e conviver com o outro que a gente não conhece, não concorda, o que é diferente. Né? Um filme traz essa realidade, né? Porque, de repente, é distante da sua. Como esse filme traz uma realidade que você olha e fala, eu não conheço isso, mas vai te fazer pensar sobre aquilo. Rodrigo, vou te cutucar inevitavelmente, mas você vai entender a minha pergunta. A gente está falando da riqueza do Brasil e você exalta ela, você é um representante dela, mas você, em 2003, sai do Brasil para ir para Hollywood. E, inevitavelmente, isso aqui não é bom para ele. Você sabe, as críticas que você ouviu, a gente sabe muito bem. E eu sempre te considerei, aí obviamente você sabe disso, um cara com uma visão absurda. O teu investimento não era um bate-volta, não era... veja bem, 2013, a gente está falando de quase 20 anos, onde você tem uma trajetória inteira e enorme assim. Vamos voltar um pouquinho nessa época para lembrar das críticas que você ouviu, de como você construiu uma certeza que você estava no caminho certo. Isso para mim me interessa muito, porque eu tenho uma super admiração pelo que você fez. E para chegar hoje, onde você de fato fala assim, olha,
eu estou fazendo uma arte lá, eu estou fazendo uma arte na Europa, na Ásia, eu estou fazendo uma arte brasileira. Essa tua trajetória, para mim, é remarkable. Olha, Zeca, eu vou começar te dizendo que eu não tenho certeza de nada. Eu sou movido pelas dúvidas, pela busca. Não, é verdade, pela busca, né? Que eu quero é evoluir. Essa saída foi 2003? Você por aí, conferiu? 2003. Eu não me lembro, por aí. Tua última novela foi 2003, uma coisa, comecinho dos anos 2000, vamos lá. Essa ida, ela é movida por uma curiosidade. Sempre fui muito curioso, por um desejo de conhecer outros universos, a diversidade nesse sentido, outra cultura. E eu tive um convite que veio através... Eu fiz o Bicho de Sete Cabeças e o Abril Despedaçado, que foram meus dois primeiros filmes, que foram parar em festivais internacionais, que a partir daí eu comecei a conviver com outros artistas, com outras... Enfim, entrar em contato com outras visões de mundo, que começou a me interessar muito e abrir, expandir o meu olhar. E eu fui muito movido por isso. Deixa eu sair para conhecer um pouco, deixa eu sair para ter um outro ponto de vista, uma perspectiva diferente, para tentar expandir a minha visão. Eu fui muito movido por isso, mas nunca tive ainda não tenho a certeza de nada, que eu estou no caminho. É uma continuidade. Sim, eu tive uma oportunidade, investi nela, continuo investindo, mas eu vou história a história. Zeca, quando eu cheguei lá, nessa época, era um tempo muito diferente do que a gente vive hoje. Muito diferente. Dúvida. A gente não está falando... Não tinha streaming. Eu não lembro quando a internet realmente passa a ser presente na nossa vida, mas se já estava ali, era o começo disso, sabe? A internet até já existia, mas não exatamente como um canal de distribuição de entretenimento. Não existia rede social, por exemplo. Não existia nada disso. Engatinhava. E o próprio mundo não discutia as questões que estamos discutindo hoje. Não se falava em inclusão, não se falava em uma série de coisas, não se estava discutindo racismo, não se estava falando de marxismo, de machismo, misoginia, homofobia, intolerância, nada disso. Afirmação, todas essas coisas, exato. A gente não discutia essas coisas. Então, eu chego num universo muito ainda mais arcaico, num modelo de produção, onde eu lia os roteiros e era muito estereotipado. Onde eu olhava, eu recusei algumas coisas, porque achava que era um desserviço mesmo. Primeiro porque eu não achava interessante, porque eu não achava que tinha profundidade suficiente. Imagina, eu estava vindo de Bicho de Sete Cabeças, Abril Despedaçado e Carandiru. Foram minhas 3 primeiras experiências no cinema e eu estava querendo expandir. Dali para mais, obviamente. Você não queria caminhar para trás. Para mais profundidade, para mais pesquisa, para mais estudo. E eu me deparei com personagens mais chapados. E era sempre o Juan, o Ramírez, o Rosé. Óbvio. Mas estereotipo, decidi não fazer, porque também achava que, apesar da gente não estar discutindo essas coisas naquele momento, não me representava como latino, como brasileiro, como era muito chapado. Como artista, né, Rodrigo? Nem como artista. E nem como artista. Claro, Inicialmente como artista, mas depois falava, é um retrato muito estereotipado. E eu fui criticado até pelos meus agentes na época. Mas como assim? Eu tive propostas interessantes, até financeiramente, e eu, como vinha de um momento de muita força ali, do Abril Despedaçado, do Bicho de Sete Cabeças, e isso sempre me moveu muito, eu me senti obrigado a dizer não dá, eu não me sinto estimulado para fazer isso, eu não sei o que fazer com isso. Eu não vou fazer só para aparecer no filme. Rodrigo, e some a isso uma expectativa do teu público brasileiro e de toda a imprensa aqui, que fala, bom, agora ele foi para lá, ele vai estourar de outra maneira. Eu acho que você teve que lidar com 2 coisas muito difíceis. Primeiro, essa briga contra o estereótipo e, segundo, administrar a expectativa das pessoas que você deixou aqui, que fala, pô, o cara não foi para Hollywood, e aí? Entende? Isso tudo, acho que esse período inicial não deve ter sido fácil para você, entende? Zeca, a expectativa faz parte, primeiro, da vida do ser humano, de qualquer um, mas no nosso trabalho, no entretenimento, imagina, agora a gente vai lançar os 7 Prisioneiros.
como não criar a expectativa, como o público vai responder, o que as pessoas vão pensar, vai chegar no público, não vai? Então, é claro que existia uma expectativa muito grande, até porque, é assim que eu compreendo, até porque eu saía daqui, né, numa posição de protagonismo. Eu estava protagonizando muitas coisas aqui no Brasil. Então, a expectativa é de que o trabalho que eu fizesse fora do país, em qualquer lugar que fosse neste mesmo lugar de protagonista. Mas eu acho, normalmente, você não começa num protagonismo. Normalmente, pode acontecer. No meu caso, não aconteceu. E eu vou te dizer que eu achei bom que isso não tenha sido dessa forma, porque eu gosto de dar um passo de cada vez, eu gosto de ir sentindo o terreno, eu gosto de ir aprendendo as coisas, eu gosto de me aperfeiçoar. Eu não preciso, eu não tenho, sabe, eu não preciso causar. Uau! Eu não tenho essa necessidade interna. O que eu preciso é ir trabalhando pouco a pouco para que eu consiga evoluir numa base sólida. Sim. Isso é importante para mim. Então, nesse sentido, foi importante para mim que eu fui gradativamente tendo oportunidades que foram pouco a pouco, tendo um espaço maior, até, enfim, agora eu estou tendo a oportunidade de fazer protagonistas. Rodrigo, isso faz totalmente sentido. Eu falando com um cara de 45, né? Você está com 45. 46, é isso aí, me corrige, obrigado. Que tem uma noção das coisas todas, tem uma experiência e tudo. Fazendo a conta aqui, se a gente voltar para 2003, você sai daqui você não tinha 30 anos. E me parece uma coisa extremamente ou madura ou porra louca, quando você toma essa decisão lá atrás. Era um amadurecimento precoce, era porra louquice, ou era um pouco de cada coisa? Eu acho que era um espírito, era um desejo, né, em algum lugar em mim, porque todos nós somos movidos por desejos, né? Em algum lugar eu desejava conhecer o cinema estrangeiro, eu desejava viajar também, tinha um espírito talvez aventureiro. Sim. Na ideia de me lançar nesse desconhecido. Cara, eu prometo para você que eu falo do fundo do meu coração. O desejo de evoluir é muito profundo em mim, é muito enraizado, de me superar, de me tornar melhor, de expandir. E eu sentia que não só eu viajando eu poderia ter uma experiência numa outra cultura, como eu teria a oportunidade de expandir o meu olhar, o que eu acho fundamental. Então, eu também poderia viajar e me deu... Foi um impulso. Sim. Que na época eu estava fazendo... Eu trabalhava numa novela, na TV Globo, e eu conversei e falei, olha, eu preciso seguir esse caminho aqui, e nós conversamos, chegamos a essa conclusão, eu cheguei a essa conclusão e fui seguir o meu caminho. Bom, seja por impulso, seja por bússola, novamente, mais uma vez, você foi muito pioneiro. E eu vou até para... Não sei se você anteviu isso, ou você desconfiou, ou simplesmente isso acabou acontecendo, mas a maneira de trabalhar, você citou a TV Globo, mudou totalmente. Aquele esquema que você conheceu muito bem, que te colocou, inclusive, nesse patamar, ele já não existe mais. Você, obviamente, teve contato com isso assim que você chegou nos Estados Unidos. Você fala, opa, a coisa aqui é diferente. É o meu agente, eu vou trabalhar aqui, eu não tenho mais a segurança do que era aí, eu posso falar, obviamente, que também tive isso, do contrato com a Globo ali, né? Essa segurança. E você vê esse mercado, vamos dizer, no Brasil, agora sim está mudando, chega em boa hora, chega um bom atrasado. Eu quero a perspectiva do ator. A gente vê, e no Brasil, esse provincialismo também ainda fala, hoje mesmo, hoje a Grazi está fora da TV Globo, mas este é o caminho das coisas. Eu quero o ponto de vista do ator. Eu acho que é o caminho da própria globalização, né? A gente está cada vez mais... Eu acho que a pandemia potencializou isso, e a gente está num momento eu acredito, de reinvenção, em vários sentidos, e eu acho que as emissoras, o próprio streaming, todo mundo está passando por isso. Todo mundo está buscando uma forma de se relacionar com o que é o mercado global
hoje, Sim. com o que é a convivência em sociedade, no mundo hoje. Então, eu acho que isso é um reflexo, né, que viria mais cedo ou mais tarde, e Também eu acho. acho que agora é isso que está acontecendo. Existem as plataformas, o próprio artista, de repente, está querendo estar mais livre para poder buscar o seu próprio caminho, para poder ter experiências diferenciadas em veículos diferentes, ou até mesmo quer ser mais criador do que só um contratado, quer ser autor. Então, eu acho que é um reflexo mesmo de tudo que a gente está vivendo no mundo. Você falou bem, vários colegas nossos, inclusive, estão indo para o streaming e eles chegam, e aí acho que é um esquema muito próximo do que o que você conheceu nos Estados Unidos, como produtor executivo, que na verdade a gente sabe muito bem, não é o produtor executivo, que ele chega com uma pasta, mas ele tem um papel, vamos dizer, mais envolvente nessa criação e no trabalho dele. Esse é um esquema que certamente funciona para você, né? Sim, eu tenho cada vez mais, vem acontecendo de forma natural. Nos últimos trabalhos que eu participei, eu pude colaborar mais. Sete Prisioneiros é um exemplo, onde eu tive muita abertura do diretor para poder colaborar, e eu gosto muito. É algo que me inspira e me ajuda com que eu me envolva, não só como ator, quer dizer, não só na personagem que eu estou fazendo, mas no processo todo. Então, cada vez mais eu venho me envolvendo como criador mesmo, como um co-criador, como alguém que participa de uma forma mais abrangente e mergulha mais profundamente nos projetos. Claro. Cara, a gente falou do ponto de vista do ator, do ponto de vista do estúdio, vamos dizer assim, do empregador, e o espectador. Como você vê ele um espectador hoje, ele encara 6 meses para contar uma novela, ele gosta de resolver tudo num binging, numa maratona. Como que as pessoas estão consumindo a tua arte hoje em dia? Você tem essa visão? É uma ótima pergunta. Eu não sei se dá para a gente generalizar, Zeca. Sem dúvida, está tudo muito mais rápido. Sem dúvida. O ritmo. Né? Me lembra um pouco, só falando aqui, você, enfim, trabalhou muito lá na MTV. Eu lembro quando a MTV chegou e era uma linguagem... E eu lembro... o ritmo hoje é diferente, né? Para o bem e para o mal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma agilidade. Eu acho que as pessoas, talvez o span de atenção, né, esteja mais curto. Mas eu vejo as pessoas vendo coisas mais longas, assim. Talvez varie um pouco da faixa etária, talvez, não sei, os jovens estejam querendo consumir coisas, né, de repente, formatos menores. Rodrigo, você maratona, Rodrigo? Claro que você maratona, né? Sim. Sempre que dá. Mas eu não faço... Eu gosto do que eu chamo de um processo de reciclagem. Então, eu vejo uma série, aí se eu maratonei naquela série, depois eu quero ver um longa-metragem, quero ver um filme, e depois eu vou ver um documentário. E eu tenho visto muita animação, né? Porque eu tenho uma filha de 4 anos. Então, eu estou na fase de estudar. Eu estou estudando muito sobre educação, Isso explica um certo projeto chamado Arca de Noé, por exemplo, que obviamente não vou deixar de falar, que eu fiquei encantado. Eu confesso que eu nem sabia que isso estava rolando, então peço que você conte para a gente. Pois eu vou te dizer, a primeira vez que eu falo sobre isso, né, e eu acho que é a primeira vez que alguém fala sobre isso, tá? Porque ainda está incipiente, mas é uma animação sobre a obra do Vinícius, e nós vamos fazer as vozes, né? Eu ainda não estou assim muito autorizado a dar detalhes, né? Mas o que eu posso dizer é que eu estou absolutamente honrado e encantado. Isso é incrível. Eu sou um fã. Inclusive, a primeira musiquinha que eu cantei foi A Casa, né? No violão ali, arranhando para minha filha. E isso também mostra, né? Eu acho que é o apogeu da cultura, né? Quando eu canto uma música para minha filha, não sei quantos anos tem isso, e foi a primeira que veio lá do meu inconsciente, da minha memória. Eu não coloquei a música para tocar, eu cantei para ela porque ela está em mim.
é um exemplo de como isso é a cultura. Ela Claro. ficou, né, em mim. Eu tenho estudado muito, Zeca, sobre fazendo meu dever de casa, né? Porque educação, quando a gente tem um filho, a gente não tem ensaio, né? Não tem roteiro, não tem como saber como Não, é não que vem com é. manual, Então, não adianta, não vem com não manual. vem Né? com manual, como tantas coisas na vida, né? Eu tenho estudado muito sobre a importância de uma educação mais consciente, né? E cada vez mais eu percebo que, primeiro, a coisa mais importante, né, é sair do lugar do eu falo e você escuta, né? Eu estou te educando, até porque minha filha me reeduca diariamente. A minha experiência com ela tem sido maravilhosa, trabalhosa, mas não existe educação consciente sem você olhar para si mesmo, para a sua própria educação, para quem você foi, para como você era quando criança, e a gente, né, precisa se reeducar para poder educar melhor. Eu acho que a gente tem a responsabilidade nos dias de hoje de formar pessoas, pelo menos emocionalmente, mais bem preparadas, né? Eu acho que tem um salto aí na educação e também desvincular, desconectar a aprendizagem de sofrimento, né? Porque a criança fala, a escola. É claro que é difícil você falar, oba, a escola. É claro que é uma obrigação para a criança, mas é possível encontrar formas, né, de aprender que deixem os estudantes mais felizes, mais criativos, mais estimulados. Que Então, seja eu pela arte tô também, né, nisso. Rodrigo? Que seja pela arte A também, né? arte pode ajudar muito, a arte Óbvio, pode, não óbvio. só, mas a arte pode sim ajudar muito. Eu acho que eu, como pai, tento guiá-la, né? Guiar minha filha sobre as regras, né, que Sim, sim. regem o mundo, mas que ela exista, que ela também, né, traga, que ela também me mostre quem ela é, que não eu tenho que direcionar ela para tudo. Rodrigo, eu estou encantado de você falar da Nina. A gente está quase terminando aqui, mas eu não resisto. Você é um cara, entre tantas coisas que eu admiro, tem isso também. Você tem uma vida pessoal que você administra extremamente bem. A gente sabe disso, a gente sabe como é viver nesse universo, e você viveu num universo ainda maior do que o da celebridade brasileira. Você entrou numa outra órbita aí também, e raros são os casos de quem consegue administrar isso muito bem. Sabe que outro dia, não sei se você viu essa história, o Adam Driver, ele descobriu-se, acho que no meio do ano passado, que ele tinha uma filha, porque saiu no Instagram da cunhada lá atrás, uma criança, e começaram a perguntar. E ela já tinha 2 anos. Nem tanto Adam Driver, né? Mas nem tanto uma Kim Kardashian, vamos dizer assim. Né? Você tem o toque para administrar bem. É consciente, é um projeto teu, sim uma vontade de proteger essa família, a Mel, a Nina? Eu acho que sempre foi algo muito claro para mim que tendo uma persona, né, pública, eu já estou muito exposto. E eu já fui muito exposto durante a minha história, por questões pessoais e por questões profissionais. Então, eu sempre trabalhei para que eu tivesse a minha privacidade, né, a minha vida familiar, né, para que eu tivesse algo que fosse só nosso, até para manter a minha sanidade, né, porque a gente está meio que num palco o tempo todo. Então, isso tem muito valor isso para mim. Eu sempre fui assim, Zeca, antes de me tornar conhecido, enfim, famoso. Eu sempre fui, eu sou de Petrópolis, uma cidade na Serra ali, eu não fui criado no Rio de Janeiro, numa cidade grande. Então, era roda de violão, era casa dos amigos. Então, eu sempre tive um perfil de estar mais discreto, assim, mais no meu canto. Então, isso não mudou. E com a exposição, eu acho que eu me vi, na verdade, precisando proteger um pouco isso para que isso exista, para que isso tenha o seu lugar, né? E que seja nosso, da minha família. E justamente você falando da educação, da tua preocupação com a educação da tua filha, isso faz parte também. Obviamente, você criar
uma criança num ambiente que seja tão aberto, tão exposto, não pode fazer bem para uma criança, né? Ou para uma cabeça, né? Zeca, eu não julgo as pessoas que pensam de outra forma e que acham que expor. O que eu posso dizer é que essa é a maneira como eu sinto. Para mim, é muito importante, em relação à minha filha, por exemplo, que ela vá crescendo e deixa ela entender um pouco quem ela é, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, deixa que ela exista. Antes de que tenha uma série de interferências externas. Mas eu acho que cada um tem a sua forma de lidar com isso. A gente precisa ter respeito. A gente precisa olhar para o outro, para o diferente, com respeito. No mínimo, com respeito. Entendeu? Não posso dizer... A verdade não está em mim e não está em você. Ela está entre a gente. Então, a gente é exatamente, né, com tantas questões, né, agora a gente vivendo, por exemplo, essa polarização gigantesca, né, que no fundo até acaba esvaziando o debate, porque né, a gente acaba reproduzindo essa lógica binária de ou você é isso ou você é aquilo. E aí isso acaba atacando a própria ideia do que é refletir, né, do que é a reflexão. Então, acho que é importante a gente estabelecer um pacto de civilidade, para que a gente... o desafio é a gente poder conversar sem machucar o outro. Né? Eu acho que a pandemia mostra, né, prova o quanto somos interdependentes, o quanto a gente realmente precisa e depende um do outro. E o que eu vejo é que a gente vai se afastando cada vez mais. Eu tinha uma última pergunta, mas para de falar coisa bacana para perguntar, porque é o seguinte, senão eu não vou terminar essa entrevista. Sobre essa polaridade, como você resiste a isso como pessoa? O artista, você já construiu isso aí, mas para a gente, eu também não sou monge budista, mas tem hora que parece que você se sente arrastado para essa discussão. Você resiste, você reflete? Tempos muito difíceis, nossa, tempos muito desafiadores em todos os sentidos. O que eu procuro é ter... A gente estava falando de privacidade, né, deste espaço. Eu procuro criar esse espaço de reflexão. Eu procuro me separar, tomar um pouco de distância do furacão para poder raciocinar, para poder pensar. Porque quando a gente está no furacão, a gente roda junto. Então, é aquela metáfora, né? Você tem que estar no centro para poder conseguir não rodar junto e ter um ponto de vista. Mas, assim, enquanto a gente vive uma era muito individualista, né? É extremo o individualismo. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer é estimular cada vez mais a empatia, voltar a entrar em contato com as pessoas, poder lidar com a existência do outro. O outro precisa existir. E a gente vive em sociedade, então a gente precisa lidar com as implicações de se viver numa sociedade. O que é? Né? A gente precisa, é um pacto de civilidade, a gente precisa sim discutir essas questões todas que vieram à tona. Né? O racismo, o machismo, né? A misoginia, a homofobia, e por aí vai, que são pilares profundamente enraizados na sociedade. Sim. Mas a gente precisa de mais união e menos ódio para poder debater, porque a gente não está conseguindo escutar. Né? A gente tá difícil da gente conseguir chegar no lugar do debate. Eu prometo que eu vou terminar, porque me inflama. Porque, às vezes, eu tenho essa personalidade que é meio do meu pai, que é italiano, que às vezes as pessoas até acham, nossa, você está discutindo? Não, é que eu me apaixono pelas coisas. Sim. Mas eu acredito muito na importância da autorresponsabilidade. Uma vez eu ouvi uma frase que, enfim, pode até ser considerada um pouco como autoajuda, não sei se isso é pejorativo ou não, mas a frase é: eu sou o sócio majoritário da minha existência. Eu acho que isso fala da responsabilidade, né, que a gente tem de olhar para si, de olhar para as nossas coisas. Né? Então, é muito importante as nossas atitudes no dia a dia, no que está ao seu entorno, na sua atitude com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que moram no seu prédio, com as pessoas com quem você encontra. Né? A gente
E claro, e ser ativo, né? Porque os problemas, eles estão, a sociedade tem nossa sociedade, nós como sociedade temos a responsabilidade de ser parte da solução e não o problema, né? A gente precisa encontrar como solucionar as coisas, né? Para a gente caminhar para um civismo, né? Para a gente ter mais civismo moral, político, cultural, para que a gente, né, consiga avançar, mas para isso a gente precisa conseguir conversar. E para conversar com o outro, eu também preciso olhar para mim. Eu também preciso fazer esse exame, né, em mim e pensar. Não é coisa de esoterismo, né, e de como é que se diz? Sabe, de paz e amor, que as pessoas falam, essa coisa de misticismo, assim, não é? De se autoconhecer. Não. É pé no chão. Não, existe um mundo aí que a gente vê daqui para fora, e existe um mundo daqui para dentro. Existe um mundo aqui dentro e que a gente precisa conhecer, que a gente precisa entender e, enfim, se Deus quiser melhorar, né, evoluir, expandir. Para a gente cumprir a missão de sermos uma civilização. A gente está aqui para isso, você falou muito bem. Deixa eu falar mais uma coisa. A última coisa. Não, é que outro dia eu vi uma entrevista do Emicida, e que ele falava que ele mais ou menos isso, ele dizia que ele acredita numa forma amorosa de revolução, né? Que é aquela coisa de botar a mão no ombro e dizer: vem aqui conhecer o meu mundo, né? Vamos conversar. E ele fala isso com uma propriedade e de uma forma, ele é muito, enfim, ele é um poeta, né? Então ele tem uma forma de dizer linda. Total. E eu não sei, mas assim, me fez pensar, né? Muitos anos que eu escuto falar que o Brasil é um país do futuro, né? Então eu fico me perguntando como a gente pode fazer que esse futuro seja o presente, né? Porque apesar de tudo, é preciso a gente acreditar e trabalhar juntos mesmo para que a gente possa realizar todo o potencial que o nosso país e o nosso povo têm. Essa coisa do país do futuro, ele é real. A gente vai ser. A gente está fazendo um país melhor para a Nina, inclusive. Tomara. E para as crianças que vão vir depois da Nina. Vamos trabalhar para isso. Posso fazer a minha última pergunta? Você jura? Não, estou brincando. Olha o entrevistado reclamando do entrevistador. Que Não, é o seguinte, a gente falou do teu arco artístico incrível e, de fato, Rodrigo, você está num patamar que você fala, bom, agora, e pela pluralidade das coisas que você está fazendo, é o Em Terapia, que a gente até mal falou, mas a gente acha mal para falar, é o Sete Prisioneiros, é um projeto que é de uma animação, que é da Arca de Noé. Você se sente confortável para falar, bom, agora eu escolho os meus projetos? Ou você, às vezes, ainda se sente moleque e fala assim, quer saber? Eu acho que eu vou largar tudo e não vou apostar em nada. Como é que está o Rodrigo hoje no profissional? Eu acho que hoje eu tenho mais oportunidades de trabalho, então eu posso olhar para essas oportunidades e tentar me guiar cada vez mais, porque sempre fiz isso, juro para você, desde o primeiro. Sempre precisei ter uma conexão instintiva. Não é essa coisa também, o coração vai falar, fala. Fala, o meu fala, o meu instinto fala, eu sinto. Então, cada vez mais, eu respeito essa voz. Toda decisão ela tem a parte... eu tomo a decisão baseada no racional, na experiência, que eu já fiz, aqui não deu certo, então vamos por aqui, com quem eu vou trabalhar. Mas eu acho uma coisa muito importante, Zeca, que eu venho cada vez mais aprendendo com a jornada, é que quando eu resolvo fazer um trabalho, eu penso no que vai ser a experiência de fazer aquele trabalho. Eu não estou pensando no resultado, até porque a gente não tem controle do resultado. O processo é importante porque o processo é a minha experiência de vida, né? Aquela coisa, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Então, eu vou estar vivendo a minha vida enquanto estou passando por aquela experiência. Então, que memórias eu quero ter? Que processos eu quero viver? Então, sim, eu procuro me direcionar. E aí é o streaming, é uma animação, pode ser um podcast, pode ser eventualmente, pode ser novela. A novela tem uma questão.
Se você falar de televisão, claro que pode. Inclusive, eu estou fazendo. A Exato. novela tem um tamanho, né? O formato da novela ele é muito longo. E a dinâmica que eu acho que minha vida tomou e que hoje em dia, quando eu olho para um compromisso tão longo, eu acho difícil de eu conseguir conciliar. Mas Claro. não tem a ver com a novela. Tanto é que eu fiz, como você mesmo disse, o Sessão Exato. Terapia, que é para Exato. televisão, mas foi um compromisso que eu consegui resolver em 2 semanas. Né? Então, quando eu consigo um formato que seja mais curto, que eu possa encaixar e de forma que eu também não deixe de fazer outras coisas, me fica muito mais realista. Então é muito mais é uma questão mesmo de conseguir. E claro, a história, a personagem com quem eu vou trabalhar, aí eu olho para a televisão, assim como eu olho para o cinema, como eu olho para um personagem que tem 6 cenas, ou como eu olho para um protagonista. Claro. O meu approach é o mesmo, com o mesmo respeito. Que venham inúmeros personagens para você ter processos incríveis e a gente aqui fica com o resultado. Então, eu só tenho te agradecer pelas escolhas, pela generosidade da entrevista, pela lucidez da conversa, Rodrigo. E é incrível, gente. Olha, é o seguinte, eu vi em casa hoje por uma necessidade, eu gosto de cinema ainda, eu voltei no cinema feliz da vida. E eu tenho certeza que eu quero ver 7 Prisioneiros na tela grande, porque é outra experiência, como você sabe muito bem, não é? Obrigado, Zeca. Muito obrigado por você. me ter aqui. Agora eu te tenho uma pergunta para você. Você é de Uberaba? Uberaba, Minas Gerais, sou do Triângulo. Por quê? Não vai falar que a gente é primo. Talvez, porque eu tenho muita família lá. Eu não sei, mas eu tenho família. Em Uberaba? Opa, Beraba, Berlândia. Araguari é o Triângulo Mineiro ali, tem Alfenas. Isso. Araguari não, mas Uberaba e Berlândia. Sim. Minha mãe é de Ribeirão Preto e a família toda tem ali tudo. Eu morei em Ribeirão. Então é o seguinte, a gente deixa essa entrevista com aquilo que a gente adora, que é um cliffhanger. Né? Cliffhanger. Para ser continuado. To be continued, para ser continuado. Maravilhoso. Vamos acertar esse nosso parentesco uma hora, querido. Obrigado, parabéns mais uma vez. Grande entrevista. Obrigado, cara. Até breve. Beijo grande. Até breve. Tchau. Beijo. Qual?